Imagine-se em um cenário onde tudo o que você mais amava foi arrancado de você. Sua família já não está mais lá. Seus amigos desapareceram. Sua casa, sua identidade, sua dignidade. Tudo foi reduzido a pó. Você não tem mais um nome, apenas um número tatuado na pele. O frio corta sua carne, a fome dilacera o estômago, o medo é constante. Ao seu redor, o som que mais se repete não é o da vida, mas o da morte. Corpos são levados todos os dias, como se não tivessem nenhum valor, nenhuma história, nenhum significado. Agora pare um segundo e pergunte a si mesmo: o que mantém um ser humano de pé em um lugar assim? O que dá forças para acordar mais um dia quando a esperança parece ter desaparecido por completo? A maioria de nós, em situações muito menos intensas, já se pergunta: por que eu? Por que tenho que passar por isso? Por que a vida é tão cruel? Mas Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, prisioneiro em campos de concentração nazistas, homem que perdeu tudo o que tinha, descobriu uma verdade tão profunda, tão radical, que rompeu as fronteiras da psicologia e se tornou uma revelação existencial. Quando você descobre o sentido do sofrimento, nada mais pode te destruir por dentro. E aqui está o choque. Não é o sofrimento em si que nos quebra. É o vazio, é a ausência de significado. É olhar para a dor e pensar que ela é inútil, sem propósito, sem resposta. Frankl percebeu que o sofrimento pode se tornar não apenas suportável, mas transformador. Ele pode ser a forja onde a alma humana é moldada, e que o verdadeiro perigo não é sofrer, mas sofrer sem sentido. Antes de seguirmos, um pedido rápido e importante. Se esta mensagem já mexe com você, fica comigo até o final deste vídeo. Aqui você encontrará não só história, mas ferramentas para olhar sua dor de forma diferente. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações, o sininho, para não perder as próximas reflexões, e se achar que esse conteúdo pode tocar alguém que você conhece, curta e compartilhe. Ficar até o fim fará toda a diferença. Há uma virada de perspectiva vindo adiante que pode mudar a maneira como você vive suas próprias perdas. Por isso, o que você vai ouvir agora não é apenas uma reflexão filosófica. É um chamado. É um convite para olhar para a sua dor de uma forma completamente diferente. É a chance de transformar cada lágrima em testemunho, cada cicatriz em força, cada queda em degrau. Porque no final, o sofrimento pode até te ferir, mas quando você encontra o porquê de suportá-lo, nada mais pode te quebrar. Para compreender a profundidade da frase de Viktor Frankl, é preciso primeiro entender quem ele foi e o contexto em que viveu. Frankl era um psiquiatra austríaco brilhante, estudioso das profundezas da mente humana. Mas em 1942, quando os nazistas tomaram Viena, ele foi arrancado de sua carreira, de sua casa e de sua família, e levado para um campo de concentração. Ali deixou de ser Viktor Frankl, o médico respeitado. Ali tornou-se apenas prisioneiro número 119.104. Ele perdeu os pais, perdeu a esposa, perdeu a liberdade, e dia após dia assistiu seus companheiros sendo destruídos. Não apenas pelo trabalho forçado, pela fome ou pelo frio, mas pela perda do sentido de viver. No campo, Frankl não estava apenas cercado de dor física. Ele estava mergulhado em uma experiência existencial extrema. Um verdadeiro laboratório humano, onde o que estava em jogo não era apenas a sobrevivência do corpo, mas a resistência da alma. Ali, no lugar onde o mal humano mostrou sua face mais brutal, ele fez uma das descobertas mais importantes de toda a história da psicologia e da filosofia. O ser humano pode suportar praticamente qualquer coisa, desde que encontre um porquê para viver. Frankl observava: 2 prisioneiros podiam estar submetidos às mesmas condições, a mesma fome, o mesmo frio, a mesma brutalidade. Um morria em poucos dias, o outro resistia, às vezes por anos. A diferença não estava no corpo, mas no espírito. Quem tinha um sentido para se agarrar, a esperança de rever alguém, a missão de concluir um trabalho, ou até mesmo a decisão de sofrer com dignidade para dar exemplo aos outros, encontrava dentro de si uma força inexplicável.
O que Frankl viu foi devastador, mas também iluminador. Aqueles que perdiam a esperança e o sentido morriam antes mesmo do corpo ceder. Aqueles que encontravam um propósito, por menor que fosse, resistiam. E foi essa descoberta que deu origem ao que ele chamou de logoterapia, uma psicologia centrada no sentido. Não na busca pelo prazer, como defendia Freud. Não na busca pelo poder, como defendia Adler. Mas na busca por um propósito, um sentido que torne a vida suportável, mesmo quando a dor é inevitável. Essa é a herança de Viktor Frankl. Ele não apenas sobreviveu ao Holocausto, ele transformou sua dor em conhecimento e sua experiência em uma mensagem atemporal. A vida sempre tem sentido, mesmo no sofrimento, mesmo na morte. O sofrimento é uma das poucas certezas que todos nós compartilhamos. Ele não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe cultura. Ele é o denominador comum da condição humana. Desde o nascimento, carregamos conosco a marca da finitude. Sabemos ainda que inconscientemente que tudo o que amamos é passageiro. Um dia perderemos pessoas. Um dia perderemos saúde. Um dia perderemos a nós mesmos. O sofrimento é, de certa forma, a sombra que acompanha a luz da vida. E quanto mais intensamente amamos, mais profundamente podemos sofrer. A filosofia, desde os tempos mais antigos, buscou compreender essa realidade. Os estoicos ensinavam que não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar a forma como reagimos. Buda construiu todo o seu ensinamento sobre a constatação de que a vida é sofrimento. O cristianismo colocou no centro da sua mensagem a figura de um Deus que sofre na cruz. Frankl, em sua experiência, não negou o sofrimento. Ele o encarou de frente e percebeu algo essencial. O sofrimento não é um erro da vida. Ele é parte da vida. A grande tragédia não é sofrer, mas sofrer sem sentido. É viver a dor como se fosse apenas destruição, sem perceber que ela pode ser um chamado. Pense por um instante. Quantas das suas maiores transformações nasceram de momentos de dor? Quantas vezes você só despertou para uma verdade profunda quando já não havia saída fácil, quando a vida o colocou contra a parede? É no sofrimento que somos obrigados a nos confrontar com a realidade nua da existência, sem máscaras, sem ilusões, sem distrações. É quando tudo desaba que a pergunta essencial emerge. Por que continuar? Para que viver? Essas perguntas não são sinal de fraqueza. São o convite da vida para que você descubra o sentido por trás da dor. E aqui está a chave. O sofrimento pode nos esmagar ou pode nos elevar. Pode ser o peso que quebra ou o fogo que purifica. Tudo depende daquilo que escolhemos enxergar nele. Para Frankl, o sofrimento inevitável carrega em si uma missão. Se não posso evitá-lo, a única questão que resta é: qual será a minha resposta? Nos campos de concentração, a vida humana foi reduzida ao seu nível mais cru. Não havia disfarces, não havia máscaras sociais, não havia status, posses ou títulos que pudessem proteger alguém. Ali a natureza do ser humano se expunha em estado bruto. Frankl observava todos os dias a mesma cena. Homens e mulheres sendo arrancados de suas famílias, despojados de tudo, tratados como animais. O frio era insuportável, a fome roía os ossos, o trabalho forçado drenava cada gota de energia. E ainda assim, mesmo naquele inferno, existiam dois caminhos possíveis: a rendição total ao desespero ou a resistência silenciosa de quem encontrava um sentido para suportar. Alguns prisioneiros desistiam da vida antes mesmo de morrer fisicamente. Você os reconhecia facilmente. Paravam de se levantar, deixavam de comer, olhavam para o vazio. Já não havia nada que os sustentasse por dentro. O corpo apenas seguia a inércia até colapsar. Mas também havia os outros, os que, mesmo famintos, dividiam um pedaço de pão com um companheiro. Os que, mesmo humilhados, ainda conseguiam oferecer uma palavra de consolo. Os que, mesmo prestes a morrer, sustentavam no olhar uma chama de dignidade. E a pergunta inevitável surgia: o que diferenciava uns dos outros? Não era força física, não era inteligência,
Não era sequer esperança de escapar. Muitos desses que resistiam até o fim sabiam que não sairiam vivos. A diferença estava em algo invisível: o sentido. Quem acreditava que ainda havia uma missão, por menor que fosse, encontrava dentro de si uma força que as circunstâncias não podiam destruir. Era o pai que sonhava reencontrar o filho. Era o escritor que desejava terminar o livro. Era o homem que decidira sofrer com dignidade para ser testemunho de coragem para os outros. Frankl percebeu então que a verdadeira batalha não estava nas condições externas, por mais brutais que fossem. A verdadeira batalha acontecia no interior de cada prisioneiro. Era a luta silenciosa entre o desespero e o sentido. E foi nesse teatro da verdade humana que emergiu sua conclusão. Podem tirar tudo de nós: saúde, liberdade, dignidade externa. Mas ainda resta a última das liberdades humanas: a de escolher a atitude diante do sofrimento. Essa escolha é o que nos define. Não são as circunstâncias que moldam nosso destino, mas a forma como respondemos a elas. E foi assim que, no coração do inferno, Frankl encontrou a prova de que até o sofrimento mais absurdo pode se transformar em um espaço de grandeza interior. Viktor Frankl sintetizou sua descoberta em uma frase que ressoa como um trovão na consciência humana: a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo no sofrimento e na morte. Essa não é apenas uma frase bonita para consolar corações. É uma revelação existencial, nascida do lugar mais sombrio que a humanidade já conheceu. Pense bem no peso dessas palavras. Se a vida nunca deixa de ter sentido, isso significa que nenhuma situação, por mais absurda ou cruel que pareça, é desprovida de significado. Mesmo no limite da dor, mesmo diante da morte inevitável. É aqui que muitos se chocam. Como pode haver sentido na perda de um filho? Como pode haver sentido em uma doença terminal? Como pode haver sentido em um massacre? Frankl não diz que o sofrimento é bom. Não diz que devemos buscá-lo ou romantizá-lo. Ele diz algo muito mais profundo. O sofrimento, quando é inevitável, pode ser integrado à nossa existência de forma que não destrua, mas que revele. A diferença está no olhar. O sofrimento sem sentido é absurdo, vazio, desesperador. O sofrimento com sentido se transforma em tarefa, em missão, em oportunidade de grandeza interior. É como se a vida estivesse constantemente nos perguntando: e agora? O que você fará com isso? Quando alguém descobre o para quê do seu sofrimento, ele deixa de ser apenas peso. Ele se transforma em propósito. E esse propósito muda tudo. Não é a mesma coisa enfrentar uma dor acreditando que ela é inútil ou acreditar que ela pode ser um caminho de amadurecimento, de amor, de testemunho. É como caminhar no deserto. Se você acredita que não há saída, cada passo é tortura. Mas se você sabe que há uma fonte à frente, cada passo, por mais doloroso que seja, se torna parte da travessia. Frankl nos ensina que não escolhemos o sofrimento, mas escolhemos o sentido que damos a ele. E é nessa escolha que se revela nossa verdadeira liberdade. Essa frase é como um espelho. Ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar: qual o sentido da minha dor? O que a vida está me pedindo agora? E quando essa resposta é encontrada, o sofrimento deixa de nos quebrar. Ele passa a nos forjar. Pense no ferro bruto recém-retirado da terra. Ele é rígido, resistente, mas ainda sem forma. Em sua essência, ele carrega a potência de se tornar algo grandioso. Uma espada, uma ponte, uma escultura. Mas em seu estado natural, o ferro não passa de matéria-prima. Para que esse ferro se torne algo maior, ele precisa passar por um processo doloroso. Ele precisa ser lançado no fogo ardente, até que o calor o faça brilhar em vermelho vivo. Precisa ser golpeado repetidas vezes pelo martelo do ferreiro. Precisa ser dobrado, torcido, testado, resfriado e novamente colocado na fornalha. À primeira vista, todo esse processo parece destruição. O fogo queima, o martelo machuca, a pressão ameaça quebrar. Mas no final é exatamente esse sofrimento que revela a forma escondida no ferro. Assim é com a alma humana. Sem desafios, sem dores, sem perdas, permanecemos como ferro bruto,
rígidos, mas inacabados. É o fogo do sofrimento e o martelo das circunstâncias que nos moldam em algo maior. O sofrimento sem propósito é destruição. Mas quando há sentido, ele deixa de ser o fogo que consome e passa a ser o fogo que lapida. Viktor Frankl compreendeu isso na pele. O campo de concentração era a fornalha. A crueldade dos guardas, a fome, o frio e o medo eram os martelos. E cada prisioneiro estava diante de uma escolha silenciosa: ser consumido pelo fogo ou permitir que ele moldasse sua alma em grandeza. É por isso que alguns sucumbiam rapidamente, enquanto outros, mesmo diante da morte iminente, permaneciam de pé por dentro. O que fazia a diferença não era a intensidade do fogo, mas o sentido que cada um dava a ele. Essa analogia nos ensina algo essencial. Não podemos evitar o fogo da vida. Todos em algum momento passaremos por ele. A questão é: vamos sair queimados e destruídos ou forjados e fortalecidos? O sofrimento pode ser o martelo que quebra ou o martelo que molda. E essa diferença está em um detalhe invisível: o sentido que escolhemos dar a ele. Hoje usamos muito a palavra resiliência. No dicionário, ela é definida como a capacidade de um material retornar ao seu estado original depois de sofrer pressão ou impacto. No ser humano, resiliência virou sinônimo de aguentar o tranco, de resistir às adversidades e seguir em frente. Mas Viktor Frankl enxergava algo ainda mais profundo do que essa simples resistência. Ele não falava apenas de suportar, de sobreviver às pancadas da vida. Ele falava de transcender o sofrimento, de dar a ele um significado que o transformasse em força. Veja, resistir é importante, mas não é suficiente. Um muro resiste ao vento e à chuva, mas permanece inerte, imóvel, sem aprender nada com aquilo que enfrentou. Frankl nos mostra que o ser humano pode ir além. Pode transformar a tempestade em caminho, pode usar o impacto como impulso, pode converter dor em sentido. No campo de concentração, a diferença era clara. Alguns suportavam apenas por instinto, tentando sobreviver a qualquer custo. Outros, mesmo conscientes de que talvez não escapassem vivos, encontravam dignidade no ato de sofrer com propósito. Esses últimos eram mais do que resilientes. Eles eram transcendentes. Eles não apenas aguentavam o peso da dor, eles a integravam à sua história, transformando-a em testemunho de grandeza interior. Frankl percebia: a verdadeira força humana não é se manter intacto depois do impacto, como se nada tivesse acontecido. A verdadeira força é permitir que o impacto nos transforme, nos amadureça, nos revele. A resiliência que ele propõe não é anestesia. Não é negar que dói. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É reconhecer a dor em sua totalidade, olhar para ela sem medo e afirmar: isso não vai me destruir. Isso vai me moldar. E essa decisão muda tudo. Porque, no fundo, não é o sofrimento que nos define. É a maneira como escolhemos atravessá-lo. É a forma como decidimos carregar aquilo que a vida coloca em nossas costas. Resiliência comum é sobrevivência. Resiliência transcendida é transformação. E é justamente nessa transformação que descobrimos a verdade que Frankl nos deixou. A dor inevitável pode se tornar o ponto de partida para a liberdade interior. O sofrimento é o professor que ninguém convida, mas que todos, cedo ou tarde, são obrigados a ouvir. Ele não bate na porta com gentileza. Ele invade, rompe, desorganiza, e no início parece apenas caos. Mas se olharmos com atenção, veremos que por trás de cada dor existe uma lição que não poderia ser aprendida de outra forma. Pense em sua própria vida. Quantos dos seus maiores aprendizados nasceram de momentos de conforto, de prazer, de facilidade? Poucos, talvez nenhum. Agora pense nas dores que você enfrentou. Quantas delas abriram em você uma visão mais ampla da vida? Quantas te ensinaram sobre paciência, coragem, humildade, compaixão? É por isso que Frankl dizia que o sofrimento pode se tornar uma tarefa humana. Não no sentido de buscá-lo ou desejá-lo, mas no sentido de acolher a missão que ele traz consigo. No campo de concentração, ele percebia que aqueles que encaravam a dor como um chamado e não como um castigo,
encontravam nela uma fonte de força. Era como se cada dia de sofrimento fosse também um dia de aprendizado. Aprendizado sobre o limite do corpo, aprendizado sobre a profundidade da alma, aprendizado sobre o verdadeiro valor da vida. E aqui está um paradoxo poderoso. O sofrimento que mais tememos pode ser justamente o que mais nos liberta, porque ele nos obriga a enxergar o que o conforto esconde. O conforto nos embala, mas também nos adormece. A dor nos desperta. Ela rasga as ilusões, quebra os falsos apoios, arranca as máscaras. E quando tudo o que era superficial desmorona, o que resta é o essencial. Por isso, cada cicatriz é mais do que lembrança de dor. Ela é testemunho de força. Ela é prova de que, mesmo atravessando o caos, você permaneceu de pé. Frankl enxergava no sofrimento um convite silencioso. Você vai desperdiçar essa dor? Vai deixá-la apenas te destruir? Ou vai escutar o que ela tem a ensinar? E é aqui que o sofrimento se torna professor. Não um professor carinhoso, mas um mestre exigente. Ele cobra caro por suas lições, mas entrega em troca a sabedoria que nenhuma outra experiência pode oferecer. O sofrimento nos ensina a rever prioridades, a valorizar o simples, a reconhecer nossa finitude e, ao mesmo tempo, a descobrir uma força que não sabíamos possuir. Ele nos mostra que somos frágeis, sim, mas também revela que podemos ser inquebráveis. Frankl descobriu algo que parece simples, mas que muda completamente a forma como encaramos a vida. Mesmo quando tudo nos é tirado, ainda resta a última das liberdades humanas. A liberdade de escolher a atitude diante do sofrimento. Nos campos de concentração, prisioneiros perdiam tudo: a família, os bens, a saúde, a dignidade, até o próprio nome. Mas havia algo que nenhum carrasco podia arrancar: a decisão íntima de como responder àquilo. E aqui está a chave. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o poder humano de escolher. Nesse espaço mora nossa liberdade interior. Essa escolha pode parecer pequena, mas é gigantesca. É a diferença entre se entregar ao desespero ou transformar a dor em testemunho. É a diferença entre ser vítima das circunstâncias ou protagonista da própria história. Frankl via prisioneiros que, mesmo condenados, escolhiam sofrer com dignidade. Escolhiam dividir um pedaço de pão. Escolhiam consolar alguém ao lado. Escolhiam resistir interiormente, mesmo quando o corpo não podia mais. Essa atitude não muda as circunstâncias externas. O campo continuava sendo um campo, mas muda absolutamente tudo por dentro. Porque ao fazer essa escolha, o ser humano afirma: podem me prender, mas não podem dominar meu espírito. E aqui surge a revolução, a forma como perguntamos sobre o sofrimento. Normalmente, diante da dor, perguntamos: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta nos coloca na posição de vítimas. É como se a vida fosse um tribunal e nós estivéssemos sendo injustamente punidos. Frankl propõe inverter a questão. Em vez de perguntar por que eu, pergunte: para quê? O que essa dor está me pedindo? Qual resposta a vida espera de mim agora? Essa mudança parece sutil, mas é radical. Quando você pergunta por quê, você se paralisa. Quando você pergunta para quê, você se move. É como se o sofrimento fosse uma carta misteriosa que a vida nos entrega. Você pode rasgá-la com raiva, dizendo que não queria recebê-la. Ou pode abri-la e ler o que ela tem a dizer. Essa escolha é sua, sempre sua. E é nela que reside a sua liberdade, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido. Frankl descobriu que não é o sofrimento que nos destrói, mas a falta de resposta diante dele. Quando você encontra uma resposta, um para quê, o sofrimento muda de rosto. Ele deixa de ser inimigo e se torna instrutor. Deixa de ser peso que quebra e se torna prova que fortalece. A escolha é íntima, silenciosa, mas transforma tudo. Ou você deixa a dor te definir, ou você define o que fará dela. Frankl repetia uma frase que ecoa como um mantra da existência: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse é o núcleo de tudo. Não é o peso do sofrimento que nos destrói, mas a ausência de sentido para carregá-lo.
Quando você encontra um propósito, a dor deixa de ser apenas dor. Ela se transforma em caminho, em missão, em testemunho. Veja, a vida não é feita apenas de prazer e conquistas. Ela é atravessada pela perda, pela finitude, pela dor inevitável. Negar isso é negar a própria condição humana. Mas dar sentido a isso é tocar o mistério da liberdade. O propósito é como uma chama. Quando você o encontra, até a noite mais escura não consegue apagá-lo. O corpo pode vacilar, mas o espírito permanece firme. O desespero pode bater à porta, mas não encontra espaço para morar. Frankl viu isso diante dos seus olhos. Prisioneiros que, mesmo sem nada, mantinham o olhar aceso, porque sabiam que ainda havia algo que a vida esperava deles. Um filho para reencontrar, um livro para escrever, um gesto de humanidade para oferecer. E aqui está a mensagem para nós, que vivemos em tempos tão diferentes, mas igualmente cheios de dores invisíveis. A solidão, a ansiedade, o vazio existencial, as perdas emocionais, tudo isso pode nos esmagar se não encontrarmos um porquê. Mas quando descobrimos um sentido, essas dores deixam de ser monstros que nos devoram e passam a ser desafios que nos moldam. O sofrimento pode até te ferir, pode até arrancar lágrimas, pode até derrubar por um tempo. Mas ele não precisa te quebrar. Ele só te quebra quando é vazio, quando não encontra resposta. E é aqui que o ensinamento de Viktor Frankl se torna eterno. A vida nunca deixa de ter sentido, mesmo no sofrimento, mesmo na morte. Portanto, não desperdice sua dor. Não a transforme em ressentimento, em veneno, em autodestruição. Transforme-a em missão, em testemunho, em amor. Deixe que ela seja a chama que ilumina, não o fogo que consome. No final, a verdadeira liberdade não é viver sem dor. É descobrir que até a dor pode servir à vida. E que quando você descobre o sentido do sofrimento, nada mais pode te quebrar. Você não se torna inquebrável porque deixou de sentir. Você se torna inquebrável porque aprendeu a transformar cada ferida em força, cada lágrima em aprendizado, cada queda em degrau. E é nessa atitude silenciosa, íntima e profunda que reside a grandeza do ser humano. Não em evitar o sofrimento, mas em dar a ele um sentido. Porque a vida, no fim, não pergunta se fomos felizes o tempo todo. Ela pergunta se respondemos à altura de tudo o que ela nos deu, inclusive a dor. E assim fechamos o ciclo, do sofrimento como ameaça, ao sofrimento como revelação. Mas antes de encerrar, quero te fazer um pedido. Se essa mensagem falou com você, se trouxe clareza, conforto ou inspiração, não guarde só para si. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que está passando por uma dor. Talvez seja exatamente essa palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Porque quando dividimos sentido, multiplicamos força. E ninguém precisa enfrentar o sofrimento sozinho.